Olá, meus amigos. Boa tarde a todos vocês. Muitíssimo grato pela acolhida, pelo carinho que é muito próprio, diga-se de passagem, passar por Cacimba de Dentro, ver o seu povo, tê-lo próximo, cumprimentá-lo, é algo que nos alimenta a alma. Nesta passagem até chegarmos a esse tablado, eu tive em rápidos momentos de memória aquilo que Cacimba de Dentro sempre nos reservou. Um povo anfitrião, carinhoso, generoso, acolhedor, simpático, que nos renova profundamente. E é por essa razão que eu não poderia desconhecer dois convites que me foram formulados. Convite do meu amigo particular, prefeito Nelinho, em seu nome e em nome de todos os que colaboram administrativa e politicamente, as minhas mais sinceras congratulações e o envaidecimento de tê-los como amigos sinceros e de poder cultivar aquilo que vem de alguns anos. E o convite do próprio governador João Azevedo, que de certo não sabia efetivamente uma relação mais próxima e emocional que eu tenho com o município e com a região. E quando ele dizia e chegava ao nosso conhecimento de uma forma muito diligente pela sua equipe do cerimonial, o convite para hoje aqui em Cacimba e daqui a poucas horas em nossa Solânia, prefeito Beto, ex-prefeito Beto, eu dizia: governador, eu quero pegar uma carona com o senhor, e tive a honra de ladeando e também ao secretário Deusdedito Queiroga, de dizer um pouco o significado de uma terra que estreitou, governador e o prefeito bem o sabe, e não há senão razões para justificarem essa alegria e essa simpatia que reciprocamente nós temos um para com o outro no caso o município. Existe uma relação antiga, governador, não tão remota, mas são ações que foram desenvolvidas aqui em Cacimba de Dentro, ainda sob o exercício de um mandato, à época da deputada Nilda Gondim. Deputada Nilda Gondim, que foi tratada por alguns como a mãe de Cacimba de Dentro e, lamentavelmente, depois esqueceram essa relação materna. De ações que administrativamente puderam ser direcionadas. Depois, eu tive a oportunidade, ainda na condição de agente político de oposição, de fazer uma parceria, podendo ser votado como deputado federal em 2014 pelo grupo do prefeito Nelinho, pelos companheiros que fizeram com que logo em seguida, 2 anos, pudéssemos alçar a condição que estamos a desfrutar hoje, de podermos ser colaboradores, de podermos ser gestores, de podermos estar na condição de executores de uma nova realidade para Cacimba de Dentro. Mais à frente, conseguimos aqui em Cacimba a acolhida desta feita, tendo a honra de poder modestamente colaborar na parceria com o nosso, à época, candidato ao governo João Azevedo. Desta feita como senador da República, e cá estou. Primeiro, para agradecer penhoradamente, já que não tinha tido a oportunidade presencial, física de fazê-lo, senão por outros meios, como por exemplo, através de transmissões radiofônicas, eu quero agradecer a todos vocês que me reservaram a votação majoritária para que essa colaboração pudesse, somando-se a demais outras participações dos municípios paraibanos, reservar uma cadeira no Congresso Nacional, no Senado da República, como senador mais bem votado na eleição próximo passado de 2018. Por isso, o meu agradecimento a Cacimba de Dentro. E, acima de tudo, as razões pelas quais eu me sinto extremamente transbordante de alegria quando venho aqui. Serei breve, governador, porque mesmo com a proteção aos raios solares, nós temos um calor intenso. E não é justo que nós aqui falemos mais do que o já que foi podido ser trazido com essa forma tão particular e tão peculiar do nosso professor Carlos Pereira. E eu dizia, Carlos, e assim me permita tratá-lo, no tempo em que se demoniza o serviço público, governador, e eu sei que o senhor não concorda com isso, no tempo onde
problemas de natureza fiscal, secretário, portanto, servidor, e eu estou falando a uma gama de servidores, sejam estes aqueles que têm representatividade política, como nós, que fomos eleitos, ou aqueles que ingressaram em concursos públicos, ou mesmo que não, prestando esses serviços através de outras ligações. Nesse tempo de Brasil, onde se fala sobre diminuição do Estado, sobre reforma administrativa, e sempre a dizer que a culpa maior deve ser posta sobre os ombros dos servidores, eu tenho em você, Carlos Pereira, me permita dizer, um cidadão com um pouco mais de 60 anos, mas com uma dedicação total, 80 anos de vida. Mas, Carlos, é isso que vocês veem aqui. Ou seja, a vibração no poder fazer ao servidor, ou como servidor público, aos cidadãos do seu estado. E eu acredito nisso. Eu não faço parte daqueles que têm um discurso fácil de demonizar, de lançar todos os questionamentos injustos sobre a figura do servidor público, seja este em quaisquer das três esferas. Por essas razões, em você e em Deusdete, as minhas mais sinceras e renovadas congratulações pelo trabalho, pelo denodo, dedicação exclusiva ao governo do Estado e ao que foi comprometido à época pelo cidadão João Azevedo, hoje nosso governador. Eu estava, quando pernoitava em João Pessoa, e eu vinha aqui, governador, pensando, e dizia, João conseguiu igualar, atentai-vos, amigas e amigos presentes, prefeitos da região, governador João Azevedo, com aquilo que o caracteriza, poucas palavras, muitas ações. Ele iguala o quê? Atos de comprometimento. Muitos tratam como promessas. Eu costumo tratar melhormente como atos de compromissos aos atos de execução. O que foram os atos de compromisso do cidadão João Azevedo, que até então era o técnico, era o mentor, era aquele que, ladeado por outros qualificados companheiros de trabalho, pensavam o estado da Paraíba sob todos os seus vieses. O cidadão que foi apresentado e que teve ao seu lado, e por razões de uma série de elementos, apoio político, sim, apoio populacional, óbvio, ninguém conquista 1 milhão, 100 e tantos mil votos, vitoriando em primeiro turno, se não tivesse esse apoio. Mas se fosse uma pessoa desqualificada, se fosse uma pessoa que você ouvisse num pronunciamento, num palanque, numa entrevista ou num debate, que não sugerisse a confiança, você não votaria. Mesmo que todos os demais outros elementos, reverendo, estivessem presentes. A relação de confiança, ela é fundamental. Ela é indissociável na hora que nós vamos votar. E João demonstrou isso. E não à toa pode estar em 11 meses. E eu faço sempre esforços para conciliar as minhas obrigações e os meus deveres como congressista em poder participar aqui e acolá. Ou às segundas, como nesta semana, segunda-feira, o governador liberava 6 milhões para que os prefeitos, no fundo social de cada município, desenvolvessem as políticas e os programas sociais que cada município tem. Seja hoje, nesta sexta, mas já foram outras segundas e outras sextas, como por exemplo na minha amada e amada de todos os paraibanos, Campina, quando em outubro, véspera de comemorarmos os 155 anos, lá estava João, assinando ordens de serviços, entregando outras obras e principalmente, aclamado por todos nós em reconhecimento, se comprometendo com a construção do centro de convenções de nossa cidade. Pois bem, hoje, a demonstração de mais de 1 milhão de obras como este, que nós estamos, ou como esta, me corrijo, que nós estamos sobre ela, asfaltamento, significa que o João que se comprometeu é hoje o João que vem e traz. É o compromisso se igualando à prática. E falo desta forma porque é muito comum a nós humanos, por vezes ou muito mais do que por vezes, não lembrar disso.
é importante que nós sejamos gratos. Não é a gratidão que João está a cobrar, a pedir ou a requerer, porque tudo isso não é a obrigação de Delinho, a obrigação de um companheiro vereador, a obrigação de um senador, a obrigação de um servidor, mas é para que nós acreditemos que ainda há espaço em nosso país para a prática da boa política, por favor. Ainda há ambiente para que nós acreditemos e não percamos em definitivo a esperança na relação entre os agentes políticos, Delinho. Não é possível que nós vejamos a criminalização rondar como se esses agentes políticos não merecessem graus de confiança. E João Azevedo está aqui em Cacimba de Dentro, ao meio-dia, sob sol intenso, a mostrar a vocês e a todos nós que mesmo sendo governador de um estado territorialmente pequeno, de um estado que economicamente tem as suas limitações, de um estado que, integrando uma federação, vive sob as crises que estão a nos rondar, não, estão a nos levar a ela, ao seu centro, há pelo menos 6, 7 anos. As coisas são permitidas por Deus, sim, mas se nós não o fizermos, não pense que Ele autorizará. Quando João festeja com a Paraíba e com o país as conquistas para a segurança pública, não se faz segurança pública se não tiver técnica, planejamento, qualidade e projeto. Quando João é alçado como governador a estar a receber prêmios de reconhecimento, porque como gestor, pois mais uma vez, 3 vezes sucessivas, o estado da Paraíba como o mais competitivo do Nordeste, não é senão por razões que nós conhecemos: trabalho, envolvimento, dedicação, probidade, como mencionou o próprio Carlos Pereira. Por isso, meu governador João Azevedo, encerrando, mas pedindo a Vossa Excelência, ao meu amigo particular, com quem costuma ele dizer, e eu próprio, nós andamos mais de 40 mil quilômetros antes de estarmos pendurados em palanques, antes de estarmos em carrocerias, segurando o ferro quase caindo. Eu e João fomos, cidade a cidade. Acho que se não na totalidade dos 223 municípios, mas há muitas destas, a dizer o que nós pensávamos, o que nós pretendíamos e o que hoje está podendo ser visto em todos os cantos. João não tem parado, a sua equipe não tem parado. Não apenas no cumprimento daquilo que é próprio ao gestor entregar a obra daquele que assim deixou, seja aliado ou não, e outras tantas que nós estamos a observar. Há um mês era Juazeirinho que recebia a ordem de serviço a interligá-la ao município de Santo André. Na região norte, na região sul, em Campina Grande, na capital, em toda parte há essa presença. E isso me alegra profundamente, porque não há nada que mais regozije ao homem público. Não há nada que mais nos alegre, senão de poder olhar aos olhos daquele que acreditou no voto e, apertando-a a sua mão, saber que aquela pessoa pode dizer, se não em voz, se não em verbo, mas com o sentimento e com o olhar: eu acreditei em você e eu não estou decepcionado. E é esse sentimento que a Paraíba tem ao olhar para João e dizer: governador, nós o elegemos. E eu posso dizer, e o meu coração pode pulsar e bater forte e em dizer também, em alto e bom som: nós não nos arrependemos, nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos. Essa é, sem sombra de dúvidas, a unanimidade do sentimento do povo de Cacimba de Dentro. E quem sabe daqui a poucos instantes a confirmação, e assim peçamos a sua sensibilidade, para que também seja os nossos cacimbenses lá de Logradouro, querido distrito que sempre nos acolheu, beneficiado com mais uma ação administrativa. Governador, muito grato por Vossa Excelência nos permitir tê-lo como amigo, tê-lo como gestor, ladeando dia a dia nesses momentos que nos enchem de prazer e de satisfação ao lado dos paraibanos. Deus vos abençoe. Parabéns, Cacimba!